Neste domingo, ainda falaremos sobre a questão da nossa pandemia. Vamos falar sobre o tema A Adoração em Tempo de Pandemia do Coronavírus. Quando nós paramos para pensar nessa pandemia, precisamos analisar alguns fatores que têm acontecido. Lá em Apocalipse 14, versos 6 e 7, nós lemos: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. O texto, ele nos exorta a adorarmos a Deus, mesmo diante do seu juízo. Diz o texto, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo. Não devemos entender esse momento, como falamos no domingo passado, como sendo o juízo final de Deus. Não creio desta forma, mas sim como um sinal que Jesus Cristo está voltando. Acredito ser um dos sinais mais fortes dos últimos tempos, que está anunciando a volta de Cristo. O texto nos exorta a dar glórias a Deus, mesmo diante do juízo de Deus. Quando nós paramos para pensar nesse texto de Apocalipse, que nos exorta a dar glórias a Deus em momentos difíceis, em momentos de crise, nós podemos fazer um paralelo com a situação que temos vivido, porque o texto é para crente, o texto é para aqueles que conhecem a Deus, o texto não é para o ímpio, o texto é para o servo de Deus, o texto é para o crente e para os adoradores de Deus. Então precisamos pensar como fica a adoração diante da pandemia que temos vivido, como fica a nossa adoração diante da pandemia de coronavírus. Não podemos deixar que o isolamento social nos isole também de Deus. Não deixe que o isolamento social te afaste de Deus nesse momento. Não permita que a situação faça com que você esqueça de Deus. Se perguntarmos quem mandou a pandemia de coronavírus, talvez alguns vão responder que foi Deus. Mas e se não foi Deus? Por que ele permitiu a pandemia de coronavírus? Por que Deus permitiu que a situação chegasse como está? Por que Deus permitiu e permite algumas coisas? Entendemos que Deus permite para que o homem entenda que tem o livre-arbítrio. O homem ele tem o livre-arbítrio dado por Deus e responderá por ele, responderá por suas ações, responderá diante de Deus por tudo que fizer. Então Deus permite para que o homem entenda que ele tem o livre-arbítrio, mas também será responsabilizado pelas suas decisões. Deus permite ainda para que o homem entenda que precisa pensar em suas decisões. Deus permite para que o homem entenda que quando tudo der errado para o homem, Deus está de braços abertos para ele. Deus permite uma situação dessa que estamos vivendo para que o homem entenda que precisa buscá-lo. Diante do conflito, diante do problema, Deus quer mostrar ao homem que o homem precisa buscá-lo independente da situação. A pandemia que temos vivendo, entendo que não é a vontade ativa de Deus, mas a vontade permissiva de Deus. Deus está permitindo que tudo isso aconteça. Vontade permissiva é quando Deus permite que algo aconteça conosco ou com a humanidade. A vontade ativa de Deus é quando Ele está agindo. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o poder pertence a Ele. Por isso entendemos que é a vontade permissiva de Deus que está acontecendo, e não a vontade ativa, porque Deus poderia destruir toda a raça humana em questão de minutos ou segundos, mas a glória de Deus, a misericórdia de Deus está sobre nós nesse momento, e Deus está mostrando que Jesus Cristo está voltando.
mas precisamos entender a vontade permissiva de Deus diante do que está acontecendo. Quais são os problemas causados pela pandemia que temos vivido? Primeiro, observamos problemas na economia, que isso afetará toda a economia mundial, a economia do Brasil também, e nós sofreremos por causa disso. Isso afetará a esfera trabalhista, pessoas estarão perdendo o emprego, empresas estarão fechando. Isso afetará na saúde, na questão dos hospitais, clínicas, tudo isso será afetado diante desta situação. Isso afetará também na família. Os conflitos familiares também poderão surgir diante dos acontecimentos que temos vivido. Mas também há uma coisa que precisamos pensar na adoração a Deus, no nosso relacionamento com Deus. A adoração coletiva e a adoração individual. E é isto que queremos chamar a atenção neste momento. A nossa adoração, ela não pode calar, ela não pode parar nesse momento, porque é a nossa adoração que moverá o coração de Deus, é a nossa adoração que estará fazendo com que Deus haja a nosso favor, a favor do Brasil, a favor da humanidade nesse momento. A adoração, mesmo diante do juízo de Deus, ela precisa permanecer, como diz o texto lido em Apocalipse. Assim demonstraremos a nossa confiança nele. Então, adoremos a Deus diante do que temos passado. Há uma questão que precisamos observar diante disso tudo. A visão da guerra espiritual diante da pandemia de coronavírus. O diabo usa a pandemia e seus cavalos e seus seguidores para tirar vidas. Vidas estão sendo ceifadas por algumas coisas que estão sendo deixadas de fazer e causarão morte de algumas pessoas, sim. Mas o diabo ele se agrada disso, porque a Bíblia diz que ele não vem senão a roubar, matar e destruir. Ele quer também tirar a nossa adoração a Deus. Ele fica incomodado quando nós, isolados e solitários, estamos adorando a Deus. Por isso que precisamos pensar na nossa adoração neste momento de isolamento, nesse momento de confinamento. Quem está feliz com a pandemia que levou ao cancelamento das adorações coletivas? Se o diabo chegasse na presença de Deus nesse momento, ele diria para Deus: os crentes não estão reunidos te adorando nas suas igrejas. E eu creio que Deus responderia para ele: mas a adoração individual continua. Os crentes não estão me adorando nas igrejas, mas estão me adorando individualmente. Por isso, precisamos entender a importância da nossa adoração individual. Ela não deve parar. Mesmo em nossas casas, mesmo sozinhos, precisamos estar adorando a Deus. Há uma diferença muito grande entre adoração individual e adoração coletiva. A diferença entre o culto individual e o culto coletivo. Deus aceita os nossos dois cultos, mas o culto individual é que faz a diferença na nossa vida e no nosso relacionamento. O culto individual é aquele que Deus olha para nossos corações e vai perceber a diferença entre o culto coletivo e o culto individual. Precisamos olhar para a pandemia de coronavírus e pensar como Poliana. Que podemos tirar de bom de toda esta situação ruim? A adoração individual, ela crescerá. Deus encontrará os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores nascerão dentro de nós durante esse isolamento. Os verdadeiros adoradores aparecerão dentro de nós diante desta pandemia. Os adoradores aparecerão dentro de nós nos momentos em que nós estivermos sozinhos adorando a Deus. Aí Deus verá seus adoradores, porque a Bíblia nos adverte que Deus busca adoradores que os adorem em espírito e em verdade. Deus quer a nossa adoração individual, tanto quanto a nossa adoração coletiva. Mas nesse momento onde estamos privados da nossa adoração coletiva, precisamos adorar de uma forma individual. Adoremos a Deus. Concluindo, a adoração ela não pode parar. Não podemos deixar de adorar a Deus por causa de um vírus,
por causa de uma pandemia, precisamos adorar e pedir e entendermos: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. A adoração a Deus a nível mundial é a única medida que pode parar toda esta pandemia, todos os problemas que o mundo tem passado em todos os países. A adoração a Deus a nível mundial é a única medida que pode parar esta pandemia em todo o mundo, de forma rápida e eficiente. É adorando a Deus em tempos de crise que percebemos o cuidado de Deus em nossas vidas de uma forma especial. É adorando a Deus em tempos de crise que conseguimos visualizar os cuidados de Deus para conosco. Não deixe que a pandemia de coronavírus impeça que você adore a Deus. Não deixe que a pandemia te isole de Deus. Fique junto de Deus, adore a Ele e Ele cuidará de cada um de nós. Neste momento de crise, habitemos no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91, verso 1, nós lemos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E este é o momento de fazermos de nossas casas o esconderijo do Altíssimo, habitarmos nela e adorarmos a Deus, e ali descansarmos nele, confiarmos que Ele nos guardará de todo mal. Que Ele nos abençoe, que possamos estar entendendo a importância da adoração individual nesse momento de crise, nesse momento de isolamento. Então, adoremos a Deus, porque Ele quer de nós essa adoração. Ele quer despertar em nós o verdadeiro adorador. Despertemos as nossas adorações a Deus neste momento. Cantemos louvores, busquemos a Deus, adoremos ao Senhor, para que Ele possa agir em nosso favor nesse momento. Que Deus nos abençoe.